essa plateia maravilhosa. Tem algumas perguntas para você. Você não pagou ninguém para poder aplaudir, não, né? Foi voluntário. Foi legal, né? Olha como o pessoal é treinado, ó. Palmas, gente, palmas! Aí, o pessoal é treinado. Tem um ali que não bateu, não, ó. Patrícia, SBT, tô chegando, hein? Ó, tô chegando. Primeira pergunta, de quem é a produção? Brunão, bora, primeira pergunta. Eu vejo o Caio lendo a Bíblia todos os dias ali pelo Instagram, e um dos caras que foi usado por Deus para inserir Bíblia nessa geração, deixar o legado na minha casa, foi você, Rodrigo. Puxa, obrigado eu e minha esposa Bruna. Todos os líderes da fé que vocês trouxeram aí desde Moisés, eles tiveram um período de vulnerabilidade, né? Desafios no mundo emocional. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual ou quais decisões você teve que tomar na prática no seu dia a dia quando todas as portas se fecharam na sua vida emocional, quando você teve depressão. Boa. Olha, palmas, viu? Bruno, eu vou falar para você e para todos mais que estão aqui, quem estiver assistindo a gente, eu aprendi uma coisa, pessoal. Fé, você vai saber o que é fé quando ela for a única coisa que sobrar para você. Nossa. Quando mais nada sobrar, você vai saber o que é fé. Sabe? A única coisa que sobrou foi a fé. E a fé é justamente aquele momento em que você se agarra. É curioso, eu gosto de falar isso, que a palavra fé no hebraico significa agarrar-se a alguma coisa, como se a sua vida dependesse daquilo. Teve dias que eu falei assim, eu não vou dar conta. Mas não é uma questão de autoajuda com U. É autoajuda, a ajuda que vem do alto, sabe? Ele me pegou pela mão. Eu não sabia se tinha. Foi depressão pesadérrima, mesmo de ficar 3 meses. Foi em 2015, se eu não me engano, por aí, 2014, 2015. Até a minha terapeuta, as minhas terapeutas, que eu passei por mais de uma, falaram assim que eu sou um caso assim, realmente de grande sucesso, porque eu saí, é lógico, tem momentos tristes na vida, é normal, mas do estado que eu estava, e eu falei, Senhor, eu vou morrer, mas eu vou morrer tentando. Só me ajuda então, pega na minha mão. Então a ideia, Bruno, é justamente esse. Eu vou cair lutando. Eu vou cair lutando. E quando você cai lutando, você descobre que você já está caindo lutando há mais tempo do que você... Sabe aquele negócio assim? Eu vou cair lutando, eu tenho mais 5 minutos de vida. Daqui a pouquinho você nota que você está já há 2 meses e os 5 minutos prolongaram. Então, ainda que você caia lutando, porque você não está sozinho. E eu não posso falar tudo isso sem colocar a dimensão espiritual. Eu descobri que por mais que eu não percebesse, Deus estava comigo ali naquela forma mais doída, a ponto que eu posso dizer que eu não tenho saudade do que aconteceu, mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu não retiraria aquele episódio triste da minha vida, porque talvez é ele que me dá autoridade para olhar para alguém que talvez está passando por um problema hoje e falar assim, você vai conseguir, eu cheguei até aqui e eu não tenho capa vermelha, nem superpoderes, mas eu tenho o poder. Sabe, às vezes a gente vai dar palestra e você usa muito o PowerPoint, mas na vida, às vezes nós só precisamos do PowerPoint. Então, quer dizer, o poder, ponto final. E ele vai estar com você como esteve comigo. Muito bom. Obrigado, professor. Obrigado. E sabe, antes de chamar a próxima pergunta, eu concordo muito com você, porque tantas vezes eu recebi essa pergunta na caixinha de perguntas do Instagram, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? E eu jamais voltaria no tempo e mudaria nada na minha vida. Não porque não teve momentos difíceis, momentos de aflições, mas se eu desejasse voltar atrás e mudar alguma coisa, é como se eu tivesse falado para Deus, se eu fosse você, eu teria feito diferente. Queria ensinar. Aí eu acho que eu vou chatear ele tanto, porque ele sabe o que é melhor para mim, então eu não mudaria nada. E tão legal ver você falando, eu acho que quando você tem esse entendimento... E né? o eu de hoje, o Caio de hoje, o Rodrigo de hoje, o Bruno de hoje, nós somos o somatório de todos os eus nossos que nos antecederam. Então, sabe, a vida te trouxe até aqui. Então, na verdade, a vida não me deve nada. Eu tô feliz. Às vezes, o mundo não me deve nada. Eu tô aqui. Olha onde é que eu tô. Entendeu? Pergunta maravilhosa. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigo. Nós falamos aqui sobre muitos homens da fé, né? E tem um corte muito famoso teu que fala sobre a importância de Maria na vida de Jesus. Eu queria perguntar para ti, quem foram as mulheres que fizeram parte, eu ia falar trajetória, mas como tu utilizou a palavra agora, do teu legado? Poxa, boa colocado, viu?
É interessante. O seu nome é Fernando? Fernando. Fernando. Maravilhoso. Obrigado, Fernando. Pegando a própria de Maria para minha vida, tá bom? De Maria para minha vida. Talvez vou surpreender alguns com o que eu vou dizer aqui. Os filmes do nascimento de Jesus mostram a Virgem Maria, geralmente uma moça de uns 25 anos, 22 anos, muito bonita, afetuosa, né? A Maria histórica era uma menina de talvez 13 anos de idade, porque era a idade com a qual as meninas se casavam. Menstruou, casou. Hoje eu sei que a menstruação vem mais cedo, mas naquela época era 12, 13 anos que a menina menstruava, e depois da menstruação que elas casavam. As meninas se casavam muito jovens em Israel naquela época. Era raro ter uma excepcionalidade. E existe inclusive uma tradição patrística do 2º século, do proto-evangelho Jacob, que fala que Maria era uma menina de aproximadamente 13 anos quando deu à luz a Jesus. No nosso critério, uma adolescente. E ela ter dado à luz a Jesus sendo virgem, num ambiente completamente patriarcal e muito conservador, ninguém hoje, com a maioria do Brasil católico ou evangélico protestante, nós falamos a Virgem Maria e a respeitamos, mas naquela época ela era Maria, uma menina que apareceu grávida com a história do Espírito Santo. Quem que ia aceitar isso? E ela mesmo assim teve a coragem de falar para o anjo: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme o seu desejo. A entrega de Maria é uma coisa formidável, que tem muito marmanjo aí de 40 anos que não teve coragem, uma menina de 13 anos teve. E na crucifixão de Jesus, quando novamente os marmanjos caíram fora, ela foi até o momento da cruz do Calvário, ela ficou com o filho dela até o último momento, não é? Então Maria foi uma mulher excepcional, e eu a tomo quase como que assim, a modelo de todas as mulheres do mundo. É uma pena que muitas mulheres querem se imitar no caráter, às vezes, de uma cantora, de uma atriz, sabe, esquecem de Maria. É muito interessante, a gente tem que resgatar, mesmo quem não é católico, resgatar a figura de Maria para as meninas. Sabe, não quero jogar indireta para nada, nem ser politicamente incorreto, mas enquanto as meninas vão assim se sacrificar desesperadamente, usando até fraldão para não ir ao banheiro, para assistir o show de uma atriz, de uma cantora que não está nem querendo saber quem você se espelhem em Maria, que eu acho que vocês vão ganhar mais, tá certo? Agora, das mulheres que mudaram minha vida, é interessante, eu vou começar com minha mãe. A minha mãe, ela, hoje olhando à distância, eu consigo entender os problemas dela. Provavelmente ela tinha algum tipo de bipolaridade, eu uso o termo bipolar de uma maneira completamente leiga, que eu sei que a nomenclatura hoje tem que ser refinada, né? Há vários tipos de autismo, há vários tipos de síndromes, há vários transtornos. Eu vou usar a bipolaridade apenas como um leigo. Ela tinha problemas sérios e não diagnosticados. Ela teve meningite na adolescência dela e também ficou sequelada. Então, hoje, olhando à distância, eu a vejo também, coitada, como enfrentando vários problemas. Teve um primeiro marido que a abandonou, um filho que também não deu muito certo na vida, e depois me teve com meu pai numa relação sexual não planejada, e num universo em que essas mulheres são consideradas adúlteras e tudo mais, e, sabe, pejoradas. O que Maria, da Bíblia, deve ter sofrido por aparecer grávida do Espírito Santo, uma mulher também tinha quando era amaziada com um homem nos anos 70. Mas como criança eu tinha dificuldade de ver isso, porque a criança só vê assim, os traumas que ela me proporcionou. Por exemplo, de falar que ia falar com meu irmão que ela viu meu pai com uma mulher só para ver o meu irmão batendo meu pai. E às vezes assim, eu saía de casa, ela estava bem, depois eu voltava da escola, ela estava totalmente transtornada. E me fez sofrer muito. Eu tive que levar minha mãe para terapia. Digo, não minha mãe fisicamente, pegar e levar a mãe introjetada. E vou revelar uma coisa que vai chocar vocês. Eu perdoei minha mãe, mas o primeiro passo para perdoá-la, sabe qual foi? Qual? Qual? Odiá-la. Admitir o ódio. É o primeiro passo para perdoar. Muitas pessoas não conseguem perdoar porque ele não admite o primeiro passo, que você está odiando. Porque se você admite que você está odiando, você está admitindo que você não é tão bonzinho assim. Mas não é ódio, não é um sentimento, é uma dor. A gente fica usando uns eufemismos que não contam nada. É como se você admite a doença para obter a cura. Exatamente. Você tem que admitir assim, eu tô com ódio do que ele fez.
Mas como o ódio não é um sentimento bom, Deus me ajuda a livrar esse ódio. Mas como a gente quer ser o bonzinho, você não admite o ódio. Como não admite o ódio, não tem do que perdoar. Aí você fica enrolando, e como dizia Shakespeare, você acaba tomando um veneno querendo que o outro morra. Ou passando a vida empurrando aquele para debaixo ali. E eu tô resumindo para você, Fernando, assim, eu sei que não foi bem isso que você me perguntou, mas eu quero responder por aqui. E eu fui vendo com ela ali. E o que eu aprendi com ela, sendo que eu carreguei tantos traumas dela? Tantos traumas. Ela acabou com a minha vida. Minha mãe acabou com a minha vida. Minha infância, ela me castrou emocionalmente, foi um lar tóxico, uma série de coisas. Mas o que eu aprendi com ela? Em primeiro lugar, eu aprendi a perdoar. Em segundo lugar, eu aprendi a olhar as pessoas não como elas são, mas como elas poderiam vir a ser transformadas pela graça de Deus. Uau! Eu aprendi com ela como eu não devo ser. Isso também é um aprendizado. Eu aprendi com ela a ter tolerância por pessoas que estão com dificuldade. Eu aprendi com ela que eu posso ser mais forte. E eu aprendi com ela que eu não sou tão bom assim. Você entende? Então, apesar de ser um exemplo tão às avessas, quase como o Macunaíma, né, anti-herói, ela foi uma mulher que modelou muitas coisas que eu fico olhando hoje. Eu aprendi com a relação tóxica dos meus pais como eu não devo tratar a minha esposa. Então, eu estou respondendo a sua pergunta pelas portas dos fundos, porque às vezes quando a gente fala os modelos de vida, a gente só elenca aqueles com os quais eu tenho que aprender. Como se os exemplos negativos também não fossem uma forma de aprendizado. Alguém te machucou, te magoou, preste bastante atenção nessa pessoa para que você não faça a mesma coisa que ela fez. Seu pai acabou com a sua vida, seu pai tirou a sua autoestima, aprenda bastante com o que ele fez para você não repetir o mau legado. Então, o mau aprendizado também é algo que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender com Hitler para não sacrificar judeus. Eu tenho que também aprender com o erro para não ir no lugar onde ele está indo. E não também me sentir arvorar uma superioridade. Além da minha mãe, eu também tenho que agradecer a várias outras mães que Deus foi colocando no meu caminho. Mulheres que até eu falo assim, eu te tenho como um filho. Hoje eu tenho muitas mulheres que às vezes eu nem conheço, que na madrugada oram por mim. Um dia eu estava pregando numa igreja batista em Belo Horizonte. E chegou uma senhora da Assembleia de Deus. Ela veio de uma cidade do interior. Ela falou assim, meu filho, eu quero falar com você lá no bairro da Pampulha. Eu vim aqui, não é porque você está na internet famoso, eu queria te conhecer, não. Eu vim aqui só para uma coisa. Eu sou da Assembleia de Deus, e quem conhece as igrejas pentecostais, eu tô falando daquela do Coque ainda, aquela senhorinha, sabe? Porque várias madrugadas eu oro por você e Deus mandou eu vir aqui só para dizer que você tem uma guerreira de oração intercedendo por você e que os seus sonhos vão se cumprir. Alguém pode interpretar isso como uma profetada, eu interpretei como um carinho. Aquela mulher é um modelo que eu tenho. Ela não foi lá para tirar uma foto, ela chegou quase no final do culto, viajou de longe. Aí eu pego assim, como eu sou amado. Como eu sou amado. Quer ver outra coisa também? Ontem isso até me emociona, eu fui ajudar uma menina na rua chamada Giovana. E ela falou assim, agradeceu pelo que eu tinha feito por ela, e ela falou assim, o senhor é um homem abençoado. E eu me lembrei de uma outra mulher agora, que falou a mesma coisa pra mim, e ela, lá em Arthur Nogueira, ela sempre via drogada, assim, coitada, a droga acabou com ela, magérrima, já tinham levado pra, sabe que a droga é complicada, levaram para tratamento, mas ela fugia lá, e ela sorria. Eu sempre dava algum trocado pra ela, mesmo, às vezes comprava alguma comida, alguma coisa assim, tudo e tal, não quero entrar nos detalhes aqui, e ela sorria, não tinha quase nenhum dente na boca. Mas já falou comigo a mesma coisa que essa menina falou ontem. O senhor é muito abençoado. Era uma mulher magérrima, fétida, na rua. A gente tentou ajudar também lá, não estou resumindo a história aqui, mas complicado quando a pessoa é viciada. Mas eu engarrafei essas duas bênçãos que eu recebi. E toda vez que eu tenho um hater na internet, que nem me conhece e vem lá me atacar, eu tomo um gole daquela bênção. Elas me abençoaram. E elas também são filhas do rei, mesmo estando numa situação deplorável. Eu aprendi com elas. Então, assim eu poderia dar o exemplo de vários outros.
pessoas que Deus vai colocando no meu caminho para cuidar de mim, para que eu também possa cuidar de outros. Muito bom. E eu peço que eu também seja alguém, que alguém, quando lembrar de mim, agradeça a Deus por eu ter cruzado a minha biografia com a vida dele. Senhores, para fechar, que responsa, hein? Me deixaram um puta de um trabalho. Que responsa, hein? Bom, primeiramente, prazer conhecer vocês. Me chamo Aurélio, não sou o dicionário, mas sou o Aurélio. Nem imperador romano. Não, nem imperador. Mas, Rodrigo, o que a gente gostaria até mesmo de entender sobre todos os insights bíblicos e tudo mais, como que a gente encontra um equilíbrio bíblico entre a generosidade cristã e também a responsabilidade de uma liderança? Assim como também a parte de, igual Deus deu muito para Daniel, né, a interpretação de um sonho e a visão. O empreendedor, o empresário, ele sempre é muito visionário, sempre olha como que a gente consegue trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Uma resposta cartesiana, matemática, pitagórica, eu não tenho para lhe dar, por uma razão muito simples. O ser humano não foi feito em série como automóvel. O automóvel, por ter sido feito em série, se acontece um barulhinho lá no motor, e o mecânico é realmente um expert, eu chego lá só de ouvir o motor e falo assim, isso aqui é tal coisa. Ou quando um carro dá um problema e outro começa a dar, chama um recall, porque é tudo a mesma coisa, foi feito em série. Nós não fomos feitos assim. E a partir do fato de que nós não fomos feitos assim, cada um de nós somos um universo em nós mesmos. Existem algumas coisas que são únicas em você em todo o universo. Você pode ter um irmão gêmeo, mas o seu DNA é só seu, a íris do seu olho é só sua, a sua digital é só sua, e a programação psicológica que fez você ser quem você é também é só sua. Então cada um universo. São bilhões de pessoas no mundo e cada uma um universo. Sendo assim, esta é a razão pela qual eu não tenho uma resposta matemática do equilíbrio. É como o remédio para depressão que o psiquiatra passa. Às vezes ele passa um remédio e ele te deixa muito eufórico, ou te põe um outro, você fica muito para baixo, ele tem que ficar fazendo a medida das doses ali. Olha, volta, vamos tirar esse medicamento, vamos aumentar um pouquinho do outro, tirar aqui e tudo. Porque o equilíbrio é feito ao longo da vida. E vou falar, você vai errar muitas vezes no equilíbrio. Você vai errar. Mas, se for para errar, erre sempre pelo lado da misericórdia. Lembra que eu falei que às vezes eu dava uns trocados para a menina de Arthur Nogueira? Eu não gosto de dar dinheiro na rua para as pessoas. Eu prefiro pagar um prato de comida, alguma coisa. Pela razão óbvia. A chance dele pegar aquele dinheiro e usar com droga, com alguma coisa, é muito alta. Mas se eu estou numa situação que eu não tenho tempo, a pessoa está ali com fome e tudo mais, ele está falando que está com fome, eu tenho dinheiro, não tenho tempo de sair comprar. Se for para errar, eu prefiro errar pela misericórdia. Eu prefiro dar uns trocados para ele. Muito bom. Porque se ele usar para droga, o problema está com ele. Mas se ele de fato estava com fome e eu não dei, o problema está comigo. Então, no equilíbrio da vida, haverá momentos que você vai errar. Mas é melhor voltar para casa falando assim, puxa vida, eu dei uma segunda chance para aquele sujeito, ele me roubou, a voltar para casa com aquela sensação, poxa, eu mandei ele embora e ele morreu no dia seguinte. É melhor, às vezes, não estou falando para você ter sangue de barata, mas às vezes, na dúvida, quando a coisa ainda está cinzenta, é melhor usar a misericórdia. É melhor ser passado para trás a ganhar dinheiro às custas de uma injustiça. Você entendeu? Então é isso que eu sugiro. Obrigado. Cara, que papo maravilhoso. Eu que agradeço, obrigado mesmo, valeu demais. Foi maravilhoso. Se a turma quiser estar mais próximo de você, saber, cara, eu gostei desse museu, eu gostei do papo, como é que faz pra turma estar mais próximo de você, do seu conteúdo, dos seus canais? Bom, meus canais, então, é Rodrigo Silva Arqueologia, tanto no YouTube como no Instagram, segue lá. Se gostar do conteúdo, deixa também o seu like, isso é importante, marcar. Deixe seu comentário aqui também nesse vídeo para engajar essa nossa conversa, para mais pessoas serem alcançadas. E o MAB, você pode entrar também no perfil do Museu de Arqueologia Bíblica, mabunasp.br, tá bom? mabunasp.br. Se você colocar lá no Instagram,
você vai encontrar o MAB e vai ser muito bem-vindo lá. Eu não posso garantir que eu vá fazer o tour para vocês, porque já passaram quase 200 mil pessoas pelo museu. Mas vai ter alguém lá vai ter alguém top, a gente treinou, tem outros arqueólogos, historiadores, e assim a gente vai seguindo. E eu agradeço muito esse carinho. Quando eu cheguei aqui, meu muito obrigado a toda a equipe, sem exceção para ninguém. Eu fui muito honrado aqui. E hoje, Caio, uma coisa que eu passei a valorizar na vida depois da depressão é valorizar os pequenos momentos de afeto que eu vou recebendo. Hoje, eu valorizo muito isso. Não é a questão de ficar no mundo cor-de-rosa. Eu sei que a vida não tem cor-de-rosa. Eu sou muito autêntico e lúcido. Mas por que a gente tem que ser lúcido só para perceber o ruim? Seja lúcido também para perceber o que é de bom. Lembra que eu falei das bênçãos que eu vou bebendo? Uhum. Então, toda vez que eu sou bem tratado num lugar desse, eu agradeço a Deus. Eu fui amado. Eu fui bem recebido. E eu consigo perceber a diferença do atendimento ao personagem e ao ser humano. E aqui, embora vocês convidaram o personagem, o ser humano foi bem tratado. Que Deus abençoe esse lugar de vocês. Amém. E todos que trabalham aqui, o que eu desejo para vocês, uma bênção do céu, que todos os funcionários, participantes, alunos que você tem, que eles possam sentir uma atmosfera diferente aqui, que eles possam até não saber explicar o que eles viram aqui, mas que eles possam pelo menos sentir que há algo diferente aqui, porque eles estão liderados por alguém que ama a vida, ama Deus e ama as criaturas que Deus colocou nesse mundo. Que Deus abençoe vocês. Palma.